Eu sou a Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 103, onde vamos falar sobre mudança de comportamento. E a gente quer trazer aqui para você um novo conceito, na verdade, uma nova metodologia de como enxergar a nutrição, que é a nutrição evolutiva, né? Porque, no final das contas, né, Marcela? Nada é mais desafiador do que mudar um comportamento enraizado, né? Que a pessoa tá assim, ó. É isso aí. Só da gente pensar como que um comportamento é formado, né? Isso é um processo automático a partir das nossas experiências, do que a gente ouve, sente, e a gente vai criando sinapses neurais. E o nosso cérebro muito inteligente, que quer poupar energia, ele padroniza, então a gente tem resposta padrão. E aí toda vez que você experimenta algo que te lembre alguma coisa que você passou, você tem um comportamento automático. Por isso que mudar comportamento é tão desafiador. E não tem como falar de nutrição sem falar de mudança de comportamento. Não, total. É uma ilusão. E o pior, né? Faculdade, pós-graduação, a gente foca muito em nutriente, suplemento, nutriente. Mas muito pouco, né? Muito pouco mesmo falado sobre como fazer esse cliente entrar em prática, colocar o plano em prática. E isso é total comportamento. Porque o plano pode estar perfeito, lindo para todas as necessidades biológicas, metabólicas dele. Mas se não é colocado em prática, só vai ser um papel muito lindo na porta da geladeira. Exatamente. E é isso. Então, muitas vezes... E essa é a dor, né? Que a maioria... Assim, isso que eu ia falar. Quando a gente não tem paciente, eu entendo. A gente não vê nada. A gente só vê como que eu faço pra ter paciente. Aí, beleza. Você resolveu esse problema? Aí, depois, você vai ter que lidar com outro problema. Que é... E aí? Você tá tendo que captar sempre novos clientes? Seus clientes estão tendo resultado? Quando eles chegam com dificuldade, falam que não seguiram um plano, você sabe o que fazer? E aí já entra em outro nível de problema, outro universo de problema. E que, assim, sinceramente, a captação de clientes... As pessoas podem colocar objeções e tudo, mas você seguindo uma estrutura ali, você vai. Ainda mais falando da Marinutri. Sim. Agora, a fidelização, se você não olhar para o processo de mudança de comportamento, se você não trouxer, você só vai trabalhar com os clientes que estão prontos para mudança. Que eles já... E, assim, isso é a menor fatia de clientes. E aí, é isso. Você vai ficar dependendo só dos clientes que já estão prontos para mudar, que provavelmente não chegam a 20% dos clientes que chegam no seu consultório. Certamente não chegam a 20% dos clientes que chegam no consultório. Total. Muito bem. Você sabe que essa semana eu compartilhei, né, um story de um paciente meu que tava comemorando os resultados dele, né? Ele colocou, inclusive, lá, em 1 mês e meio de tratamento, 10 quilos a menos, nananana, e me marcou. Ele gosta sempre de, no final da consulta, fazer uma fotinho, né, da tela. E aí, eu compartilhei, mas eu ainda falei, olha... Já tinha falado pra ele em consulta, e fui lá e confirmei nos stories, né? Falando assim, olha, mais importante que perder 10 quilos em X tempo é perder pra sempre. É emagrecer pra sempre, eliminar, né? Perder, que quem perde acha. Sim. Então, tipo assim, mais importante que falar em perder X quilos em X tempo é perder definitivamente. É isso que a gente tá fazendo aqui. Então, fui lá e, ou seja, compartilhei. É um resultado legal? Pô, claro que é um resultado legal. É. Mas também já me posicionei, porque é um trabalho que a gente está fazendo, porque, pra mim, o que eu quero é que ele saia dessa questão que ele vive a vida inteira de perder muito peso rápido e engordar tudo de novo em pouco tempo. Enfim, e a gente tá fazendo um trabalho muito bom mesmo, assim. Eu acho que agora tô enxergando uma luz no fim do túnel pra ele, eu acho que realmente vai. E aí foi muito curioso, porque uma pessoa X, ela me mandou um direct, não lembro agora o nome dela, ela me mandou um direct falando assim, Mari, eu fico muito boba. Toda vez que você compartilha alguma coisa dos seus clientes e tal, nossa, eu me sinto burra, porque você tem muito resultado com seus clientes e tal, e como que eu tenho esses resultados com o cliente? O que você faz? Aí eu falei assim, linda, tudo o que eu faço está no consultório Smart, no atendimento de impacto. É isso. Tipo, não tem nada diferente. É aplicar a nutrição evolutiva, que tá dentro do atendimento de impacto. É aplicar tudo bonitinho, certinho, eu não escondo nada, tá tudo lá dentro. Tanto que no atendimento de impacto eu entrego literalmente o nosso programa nutricional.
Então tá tudo, absurdamente tudo lá dentro. Porque assim, às vezes o pessoal cria, né, algumas coisas do... Ai, nossa, tem algum segredo, tem alguma coisa, tem... Não, no final das contas já tá lá, né? Só tem um segredo, né, linda? Ah. O tempo de prática. Ah, isso eu falei pra ela também. Eu falei assim, bagagem. Bagagem, afinal de contas, são 14 anos de experiência, né? É óbvio que isso tem que ter um pouquinho de paciência, né, Nutri? Não adianta você comparar você do degrau 1 com quem tá no degrau 200. Sim. Tem que ter uma paciência, seguir... e testar, porque assim, o adulto aprende fazendo. Sim. Então, você tem que pegar esse conhecimento, aplicar, e você vai ficando cada vez melhor. Uhum. Agora, quem já é aluno tem a estratégia. Agora... Ah, mas aí foi o que ela falou, né? Ela falou assim, caramba, nossa, agora eu tô me sentindo assim, porque eu tenho e não terminei de assistir. Eu nunca assisti esse módulo. Aí não dá, né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de relembrar, que é o ciclo de aprendizagem daquele cara Bandura. O primeiro passo é quando você é um incompetente inconsciente, que são as nutricionistas que nem sabem que tem que olhar para isso de mudança de comportamento. Então, elas não sabem mudar o comportamento e nem sabem, os fundamentos da nutrição evolutiva. Não entende nada de comportamento. Aí ela tá escutando nosso podcast agora e descobriu que existe a nutrição evolutiva. Sim. Aí ela vai pro outro nível, que ela continua incompetente, só que agora ela é consciente. A partir do momento que ela decide, por exemplo, vou entrar pro atendimento de impacto, vou devorar isso daí, já sou aluna do Smart, ou se não sou Smart, vou entrar pro Smart, vou fazer atendimento de impacto, vou devorar isso. Aí ela continua o quê? Incompetente consciente. Para ela se tornar competente consciente, ela tem que pegar este conteúdo e trabalhar lá no dia a dia com os clientes dela. Só que isso ainda vai exigir dela esforço. Por quê? Ela sabe, ela entendeu a estratégia, ela tem as técnicas, ela tem as ferramentas, ela entendeu a base metodológica, ela tem até repertório. Só que ela vai aumentar o repertório de experiência, resolvendo os problemas dos pacientes com as ferramentas, com a bagagem que a gente dá. Aí, ela fica um tempo ali errando. Então, entenda, você vai errar. E aí, você vai aprender com o seu erro. Aí, se você se permitir passar por esse processo, você chega no quarto, que você se torna competente e inconsciente. O que significa isso? Depois que você aprendeu a dirigir, anos que não dirijo. Outro dia, resolvi que eu ia pegar o carro e dar uma dirigidinha. Não deixei o carro morrer. Por quê? Eu estou competente e inconsciente. Agora, eu nunca dirigi numa estrada. Vai me colocar para dirigir numa estrada? Não vai dar bom. Entende? Então, assim, esse é o processo de aprendizagem. Se as pessoas não aceitam passar por esse processo de aprendizagem, elas não vão ter o resultado que elas tanto desejam. Então, assim, a gente precisa, primeiro, captei a estratégia. Agora, aplico, erro, me ferro, aprendo mais um pouquinho, erro, me ferro menos do que quem nem tem a estratégia. Porque a maioria das nutricionistas, o que está acontecendo com elas? O paciente vai lá, aí ele volta, não fez a prescrição perfeita dela, ela não sabe o que fazer com aquilo, e ela perde o cliente. Aí ela vai e entra naquela roda de... Ai, meu Deus do céu, eu tenho que captar mais pacientes. E aí ela só evolui na parte do marketing nas vendas, que é o que ela tá fazendo mais vezes. Por quê? Trabalhar o processo de mudança e fidelização, ela não vai evoluir. Porque ela nem chega, ela nem sabe fazer isso. Então, a gente tem que ter essa consciência, entender a importância da nutrição evolutiva. Não dá pra gente ignorar isso. E você tá falando isso, e foi exatamente assim que eu me sentia até 2014, mais ou menos. Que era aquela parada de, nossa, eu tinha que captar muito, eu tinha que fazer muito esforço, porque simplesmente eu não conseguia fidelizar. E aí eu fiquei namorando com um monte de teorias da nutrição, buscando qual que era a perfeita. Eu lembro que quando eu comecei a estudar nutrição funcional, eu fui no congresso, comprei todos os livros, Liga uma Maluca. Eu nunca fiz a pós da funcional, mas eu fiz curso e tal, fiz um tanto de coisa. E aí eu comecei a aplicar a nutrição funcional em todo mundo. Todo mundo naquela época era muito normal, né? Mais do que hoje em dia. Tira leite e lactose de todo mundo. Tira leite e glúten de todo mundo. Aí eu ia lá e tal, fazia aquilo. Eu era a primeira conduta, depois isso, aí depois suplemento, aí depois nananana. Tá bom. Dieta detox e tudo mais. E aí o que acontecia? Muito difícil, os clientes não seguiam, não entendiam o propósito daquilo, era muito difícil ficar sem comer as coisas que eles amavam, ou seja, baixo resultado. Aí eu ganhei um ódio daquilo. Aí eu não lembro exatamente por quê, acho que foi em algum congresso, alguma coisa, eu lembro que foi a partir da Marla Alvarenga. Aí eu conheci nutrição comportamental.
Aí eu achei que aquilo ali fosse a solução da minha vida. Aí eu falei assim, não, esquece tudo isso, eu vou trabalhar com nutrição comportamental. Aí lá, não tinha cardápio, então aquela coisa toda, aí esqueminha. Não, tá tudo bem você comer 2 bisnaguinhas com Nescau de manhã, porque é sua criança, tananã falando, piriri-pororó, isso te lembra, enfim. Aí, sabe assim, quando eu fui 880 de um extremo ao outro, e aí... Os dois deram muito ruim. Porque tanto aqui na nutrição funcional raiz, as pessoas não conseguiam executar. E aqui, pior, as pessoas engordavam e eu não conseguia dar o resultado que elas buscavam. Então eu fiquei tipo, ai gente, nada dá certo. Nossa, meu Deus, e agora o que eu faço? Não tô me sentindo uma nutricionista picareta, né? Tô me sentindo uma impostora, enfim. Aí foi quando a minha mãe... Ela seguia uma nutricionista, né, que é a Isis Moreira. Hoje a Isis não é mais nutricionista, na verdade há muito tempo, né, que ela não é mais nutricionista. E a minha mãe seguia ela, e aí a minha mãe falou assim, olha filha, ela tá abrindo aqui um curso de coaching e tananã e tananã. E é muito engraçado, porque em algum dos episódios aqui passados, eu até falei sobre uma parceria com uma personal trainer, que ela foi muito responsável por me ajudar a trazer muita gente pro meu consultório. E ela, inclusive, naquela época, ela tinha escrito um livro com o Joel J., porque o Joel J daqui de Santos, né? E aí eles estavam muito começando a falar sobre coaching, então assim, de 2013 a 2014, eu, tipo assim, de alguma forma eu era parceira dela, ela me chamou para lançamento do livro e etc, e ela falava muito sobre coach de emagrecimento, e eu procurava formações de coaching, e eu falava, putz, mas não tem de nutrição? Eu tô até disposta a ir entrar numa formação normal e aprender isso para tentar converter pro meu consultório. E aí foi quando veio esse curso de coaching nutricional. Aí eu falei assim, nossa, mas nunca ouvi falar sobre isso, né? Será que é bom? Será que é isso? Nananã. Fui. Foi um curso muito bom, foi um curso presencial em Brasília. Primeira vez que eu tava viajando pra Brasília, sozinha, aquela coisa toda. Até então, nunca tinha viajado sozinha, né? Aí fui de avião e tal, nossa, tremendo. Ai, meu Deus, que medo. Cheguei em Brasília, aquele mundo, né? Enorme, muito diferente daqui da nossa cidade e tal. E aí, então, fiz. Gostei. Me trouxe 10 ferramentas. Eu vim com 10 ferramentas, né? Que já foram suficientes para aplicar um negócio diferente. Então, eu voltei a aplicar a nutrição funcional, mas de uma forma que tinha um comportamento. E esse comportamento agora estava me trazendo muito mais resultado, porque eu estava colocando o cliente ativo no processo, fazendo ele pensar no resultado dele, confrontando ele em vários momentos. Aí, ali eu falei, agora eu tô me encontrando. Agora eu tô me sentindo nutricionista que realmente muda a vida das pessoas. Porque antes parecia que era um balde furado. Captava, ninguém ficava. Então, assim, esse foi o meu contato. No final das contas, a Isis ainda acabou... Depois, né, só pra concluir essa história, a Isis acabou parando, né, de trabalhar com um nutricionista. Eu já tinha Morinutrir. E aí, ela transferiu, né? Ela, na verdade, ela me deu de presente o direito de trabalhar com Nutrition Coach. Então, como eu fui aluna da primeira turma e etc, ela me presenteou com isso, que eu podia usar o Nutrition Coaching. Só que não tem jeito, né, Cela? O coach tá muito banalizado hoje em dia, né? Virou piada de todos os níveis, de todas as formas. E é uma pena, porque é uma senhora ferramenta. Exatamente. É uma senhora metodologia. E as ferramentas, elas são... É porque, assim, eu acho que o coaching foi uma forma de facilitar e popularizar o acesso a técnicas e ferramentas que eles foram criando a partir de uma abordagem que tem a ver com mudança de comportamento, que tem validação científica, que está embasado em vários estudos da psicologia positiva. Cara, é muito todo o arcabouço incrível da psicologia, várias linhas, TCC, psicologia positiva. Então, assim, é um jeito de... Pra gente, por exemplo, que é nutricionista. Eu não sou psicóloga, eu sou nutricionista. Ok. Como mentora também. Isso me dá acesso a uma forma de conduzir um processo de mudança de comportamento que é essencial pro que a gente faz. Como mentora é essencial, porque eu tô lidando com um ser humano. Então, não adianta eu só prescrever. É a mesma coisa. Ser mentora é a mesma coisa que ser nutricionista. Sim. Não adianta só passar a prescrição. Eu vou ter que lidar com a dor da execução. Se eu tô ignorando a dor da execução, eu vou ter menos gente com resultado. Não dá. A gente não tem como, né? E isso faz parte. Aí você tem que entender. E aí, você tá afim de bater essa no peito e gerar mais resultado ou não? Você quer trabalhar só com quem já tá pronto pra mudança? É uma escolha. E a gente tem alunas que não quer
trabalhar com a mudança de comportamento. Sim. Mas é uma escolha, e aí ela tem que se posicionar, ela tem que entender que a persona dela é assim, e aí ela tem que atrair só essa persona. Agora, existe uma outra forma, e essa forma é aprender a lidar com mudança de comportamento. O que me levou a ser nutricionista foi porque eu queria me consertar. E aí, depois de anos estudando, eu entendi que conhecimento técnico não era o suficiente. Informação não muda ninguém. Eu escolhi uma profissão para resolver um problema, basicamente, além das minhas aptidões e coisas que eu gostava, e claramente não foi suficiente. Aí depois fiz pós, e quanto mais eu estudava, mais eu via que, tipo assim, aquilo, na verdade, eu ficava me sentindo uma idiota. Porque falei assim, gente, eu sei isso tudo. Mas na prática é tão diferente. E aí, trabalhando, eu comecei... O meu primeiro contato com mudança de comportamento, na verdade, foi com um projeto que eu tinha que desenvolver um programa de perda de peso. E nesse programa de perda de peso, a gente não trabalhou só com a prescrição. A gente trabalhou com o processo de mudança de comportamento. Aí eu fui estudar sobre modelo transteórico de mudança de comportamento, estudar como que a teoria lá do... Esqueci o nome dele. Que tem o embasamento do modelo transteórico de mudança de comportamento para gente que quer parar de fumar, como é que funciona. Então, assim, eu comecei a entrar nesse mundo de mudança de comportamento, e isso foi o que me ajudou ao meu processo de perda de peso também. Então, assim, eu sempre fui a nutricionista, rainha da bioquímica, extremamente técnica, super CDF. E aí, quando eu percebi que o que me ajudou, porque eu sabia o que fazer, mas o que me ajudou foi entender mais sobre o meu comportamento e de onde aquele comportamento via, aí, minha amiga, eu levei isso pra vida. Pra tudo que eu fiz a partir daí, na área profissional, eu sempre trouxe, eu sou, tipo, completamente apaixonada por qualquer coisa que envolva processo de mudança de comportamento. Às vezes eu fico puta, porque eu vejo assim e falo, caramba! Eu falo que eu sou um pouco de alface e um pouco de drogas. Às vezes eu tenho... Porque eu sou da ação. Mas por estudar tanto, eu entendo. Então eu tenho empatia pela pessoa que tá empacada. Uhum. E aí eu respiro profundamente e falo, não, calma, mas por que tá acontecendo? Deixa eu ver. Ah, vamos testar essa estratégia, vamos testar essa estratégia. E assim vai. Eu acho que é isso, assim. Se você quer, de verdade, levar o seu cliente para resultado, não dá para ignorar isso. Não tem como ignorar, né? E essa combinaçãozinha de prescrição com mudança de comportamento, para mim, é perfeita. Sim. Porque também só mudar o comportamento sem a direção, aí eu já não acho que... Pra onde, né? Vou mudar pra onde? Aí eu acho que já fica uma coisa lenta. É. Assim, você muda o comportamento, mas a pessoa não tem noção do direcionamento. Você tem que fazer educação nutricional, você tem que prescrever, você tem que falar pra ela o que fazer. Ela não sabe, ela não tem a informação. Então, eu, particularmente, acho que precisa. Eu sei que existem, né, muitas linhas dentro da nutrição, mas o que eu gosto de trabalhar, o que eu vejo que mais dá resultado pra mim, pros meus pacientes, é realmente aliar a prescrição com ferramentas comportamentais e tudo mais. E aí, linda, o que aconteceu, né? Então, pegamos lá o Nutrition Coaching. Eu regravei todo o Nutrition Coaching, trouxe toda a minha bagagem. Além do curso de Nutrition Coach, ainda fui fazer algumas formações em coaching, né? Então, fui fazer coaching nível avançado mesmo, inclusive sou analista comportamental e tudo. Enfim, existe toda ali uma formação por trás depois disso, porque esse foi meu primeiro contato. Aí eu fui lá, regravei o curso. E aí, de 10 ferramentas que até então a Isis tinha me dado, foi para 84 ferramentas. Então, realmente, o Nutrition Coach, ele cresceu demais. E, sendo bem sincera aqui pra vocês, gente, a gente mudou o nome, mudou... Assim, fez um rebranding, digamos assim, dele. Simplesmente porque o coaching, o que acontece? As ferramentas são incríveis, são maravilhosas. O problema é que muita gente na internet se popularizou, digamos assim, viralizou com uma pegada de coaching picareta, né? Tipo assim, o coach picareta. Tanto que assim, coach é xingamento. Olha ali, aquele coach de Instagram. É xingamento. É xingamento. Né? As pessoas estão querendo dizer o que? Aquele picareta, aquele cara nas coloquei e tal. Então, de fato, existe uma banalização do termo, o que, de novo, é uma pena, porque, por exemplo, em países como Estados Unidos, o coaching levado muito a sério, é surreal, né? Você vê os caras, até presidentes, que passaram por processo. Sim. É uma pena, realmente. Total. E é uma pena o que aconteceu aqui no Brasil. Então, a gente veio, né,
trazendo toda essa metodologia que não podia se perder aqui. E aí a gente empacotou ela de uma nova forma, trouxe ainda mais a tua expertise nessa aula. Então, assim, o que o Nutrition Coaching era, ele se tornou ainda mais grandioso, porque ele veio também com a tua expertise, que você estuda muito mais sobre comportamento. E aí a gente fez a nutrição evolutiva e você gravou um módulo incrível de 51 aulas dentro do atendimento de impacto, né? E o bom é que a gente trouxe, assim, já bem lapidado, né? Sim. A gente foi cortando algumas coisas, a gente trouxe embasamento teórico, então assim, a parte de comportamento, porque é o que eu falei no começo do episódio, quando a gente fala de uma técnica ou de uma ferramenta, ela é baseada em coisas que já são validadas de processo de mudança de comportamento. Então a gente trouxe, inclusive, para ampliar o repertório de quem está aplicando a técnica e a ferramenta, de onde isso vem. O que é, de fato, comportamento? Como que funciona o comportamento das pessoas? E isso tem embasamento científico. Isso vem da TCC, que é uma das linhas da psicologia. Que é a terapia comportamental cognitiva. Isso, terapia cognitiva comportamental. Ao contrário. Que é uma das linhas da psicologia. Então, assim, inclusive eu explico lá dentro como que uma técnica e uma ferramenta, de fato, podem ser uma mudança de comportamento. Como que isso funciona? Dentro da cabeça da pessoa, o que acontece? Porque tem uma base de neurociência nisso também, sobre como o nosso cérebro funciona, todo o processo, inclusive relacionado à alimentação e nutrição. Porque quando para uma pessoa mudar comportamento, se ela tiver sobre muito estresse, diminui muito a chance dela mudar comportamento. Então, eu falo até isso lá, sobre a importância de você modular o estresse e a ansiedade dessa pessoa para ela estar mais aberta para mudança de comportamento. E isso vem de uma mudança e de uma bagagem alimentar. Então, quando a gente fala de modulação de estresse e de ansiedade para o mundo de hoje, independente do seu nicho, toda nutricionista deveria olhar para isso. Porque se ela não trabalha isso, se ela não desinflama o paciente, o que vai acontecer? A chance dessa pessoa diminui a abertura dela para mudança de comportamento. Cognitivamente, ela vai ter mais dificuldade em mudar o comportamento dela. Então, tem um link muito grande com a nutrição. Né? Se a gente for pensar na nutrição em processo modulatório para todo o sistema nervoso central. E todas as vias enzimáticas, tudo que acontece ali dentro, principalmente inflamação e modulação de estresse. É muito importante. Sim. Até para mudar comportamento, você precisa de uma bagagem nutricional. Não, e para mudar comportamento, eu acho que é extremamente importante você conhecer o terreno que você tá pisando. Sim. Então, conhecer o que a gente fala, né? O perfil comportamental do cliente é muito importante para você saber quais as ferramentas e como você vai aplicar aquelas ferramentas. Porque tem ferramenta que é aplicada numa pessoa, o jeito que você aplica a ferramenta pode mudar de pessoa para pessoa. Com certeza. Então, por exemplo, vou dar um exemplo real aqui que aconteceu recentemente. Ferramenta simples, bobinha, assim, simples mesmo, mas que gera muitos insights para ambos os lados, tanto para mim quanto para o cliente. Ferramenta matriz da mudança. Você pode levar ela, você pode trazer essa ferramenta como uma forma de investigar mais a vida do seu cliente para mapear mais problemas. Mas ela também pode ser usada para você provocar insights no paciente. Então, um paciente, de repente, que ele tem um perfil um pouco mais sensível, como, por exemplo, um paciente de DISC estável, como a gente fala, né? Esse paciente, você leva a ferramenta de uma forma. Mas tem um paciente específico que eu atendi, inclusive na semana passada, que quando eu fui aplicar a matriz de mudança nele, eu vi várias coisas ali que eu queria falar pra ele. E eu encontrei que era o momento certo de dar um feedback e um cutucão nele, porque o perfil comportamental dele me permitia fazer isso. É um paciente que tem muita consciência sobre si, ele já passou literalmente em mais de 10 nutricionistas muito boas, inclusive muito renomadas, assim, do Brasil. E aí o que acontece? Só que sempre naquele ciclo de que, assim, é só seguir dieta, é só seguir dieta, é só seguir dieta. E aí, então, ele, quando eu aplico essa ferramenta e eu peço para ele mapear para mim os pontos fortes e os pontos fracos dele, eu saio da nutrição e falo para ele, olha, não olha só para você no processo de emagrecimento, olha para você na vida. Quem é você na vida? Quem é você como pai, como filho, como chefe, como marido? Quem é você na vida? E aí ele pegou e me contou
quem ele é, quais são os pontos fortes e os pontos fracos dele na vida. Por quê? Porque junto dessa ferramenta, conhecendo como aplicar a nutrição evolutiva, eu trouxe uma outra técnica para aplicar nele, que é a da modelagem. Então, eu fui lá nele e falei assim, entendi, então esse é você? Não, esse sou eu. Não, porque eu sou determinado, porque eu sou persistente, porque eu sou focado, porque eu tenho palavra. Porque, assim, se eu falar para o meu funcionário que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Se eu falar para um cliente meu que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho palavra, eu me comprometo em público e eu vou lá e eu faço e aconteço. Aí eu peguei isso e falei assim, então tá bom, como que a gente pode modelar o jeito que você é? Porque o jeito que você é em um lugar, você deveria ser em todos os outros. Então, como que a gente pode modelar quem você é no trabalho para quem você é no processo de emagrecimento? Aí virou uma grande incógnita. Tipo, ai, nossa, não sei, nanã. Ele não tava conseguindo enxergar. Uhum. Aí eu fui lá, como boa coach, fui lá e saquei a pergunta poderosa nele. Saquei o cutucão nele. Que é assim, entendi. Você é isso? Não, eu sou isso. Você é essa característica? Sou essa característica. Você é persistente? Você é persistente. Você tem palavra? Nossa, eu tenho muita palavra. Foi a característica que ele mais destacou. E eu falei assim, entendi. E quando você tem palavra com todo mundo? Tenho palavra com todo mundo. E quando você vai começar a ter palavra com você mesmo? Quando você vai começar a cumprir as coisas que você promete pra si mesmo? Porque pra todo mundo você tá cumprindo, não tá? Tô. E por que pra você não? 5 minutos, né? Tipo... Aí eu falei... Muito bom, muito bom. É aquele silêncio que a gente gosta. É aquele silêncio que a gente gosta. É aquele silêncio que a gente gosta. E aí aconteceu uma coisa bizarra. Que ele pegou simplesmente, do nada, tá? Porque tem assim, ó, ele tava assim, ó, na tela. Quem tá ouvindo pelo Spotify, só pra te descrever a cena. Eu tô olhando pra Marcela com a boca assim, ó, amarrada, tipo. Ele pegou, do nada. Oi, meus amigos aqui do Instagram, não sei o quê, porque olha só, eu vou chegar aos 90 quilos, eu não sei quando, mas você vai ver todo esse processo. Cara, ele simplesmente gravou um story na frente. Aí eu peguei, aí na minha cabeça, caralho, não precisava fazer isso, eu precisava fazer isso, eu precisava fazer isso. Mas eu falei, não, eu não vou falar que não precisava fazer isso. Porque esse é o jeito dele de se comprometer e ele quer, eu não pedi pra ele fazer isso. Isso foi o insight que ele teve na hora, não eu. Foi a solução dele. Foi a solução dele. Se ele acha que assim vai ser melhor, tá bom. Tá tudo bem. Sensacional. Aí, beleza, aí ele pegou, fez isso. Aí eu falei, vou parabenizar, né? Aí ele terminou de fazer, eu falei assim, olha, parabéns pela atitude, que bom. Você tem palavra, então eu sei que você vai cumprir isso. Cara, isso aí, vamos lá, nós qualquer... Aí taquei lá pra cima, patrocínio positivo. Enfim, técnicas. Então é isso que é importante, não é você usar uma ferramenta. Não é você só aplicar a ferramenta e coletar a respostinha. Não. É você pegar essas respostas e trabalhar com as outras técnicas que existem na nutrição evolutiva para você fazer o teu cliente gerar mais insight, mais insight, mais insight. Isso que a Mari tá falando aqui vem do quê? Da experiência dela. Então, quanto mais você usa as técnicas e as ferramentas, mais você vai criando autonomia para poder fazer os seus arranjos, as suas construções. Você vai sentindo, tipo, o que eu preciso fazer agora? Você sente, né? Dentro da nutrição evolutiva, inclusive, eu fiz questão de gravar eu aplicando as técnicas e ferramentas nos 4 perfis comportamentais diferentes, para as alunas enxergarem essa mudança, né? Essa mudança na comunicação, de arranjo. E, assim, mostrar a gravação para ver que muitas vezes aplicando uma ferramenta, eu vou e uso outra técnica e uso outra coisa. E isso a gente faz à medida que a gente usa, que a gente executa. E a gente vai percebendo um resultado, o outro, a gente faz os nossos arranjos. Mas para começar, a gente precisa de direcionamento. Sim. Inclusive lá, a gente fez uma matriz de todas as técnicas, de todas as ferramentas. Qual que é o momento legal para usar? Em que produto eu posso usar? Como que eu posso usar? Para facilitar, porque quando a gente não tem essa bagagem, esse repertório, talvez a gente pode ficar, né, meio engessado, meio perdida. Então, para começar e para otimizar o seu tempo de ir lá pro 4º estágio de Bandura, de você ser competente inconsciente. Então, inconscientemente, a Mari já conseguiu arquitetar no cérebro dela essa solução para o cliente dela. Ela estava com uma ferramenta, mas ela aplicou 1000 técnicas diferentes dentro de uma única ferramenta. E isso é maravilhoso. Sim. E assim, se a gente fosse resumir, eu sei que é muito complexo fazer isso, mas se a gente fosse resumir o que é a nutrição evolutiva, eu vou falar o meu ponto de vista e você fala o seu, tá, Cela? Tá bom.
Eu acredito que assim, ó, a nutrição evolutiva é uma maneira de abordar o teu cliente para que gere mudança de comportamento nele através de autoconsciência, organização mental, pensamento voltado para o resultado e essa mentalidade de assim, vou arrumar essa coisa, cadê a próxima? Vou arrumar essa coisa, tipo, que é essa evolução do comportamento. Exatamente. Porque não dá pra gente, nossa, hoje eu, sei lá, eu durmo das 2 horas da manhã até 10 horas da manhã, eu tenho insônia, eu não tomo café da manhã, eu não gosto de esporte, eu como tudo errado. Cara, é muitos hábitos. E aí, não, pronto, agora, ó, tá tudo aqui. A pessoa não tá pronta pra mudar tudo. Ela não tá pronta pra arrumar tudo. E às vezes ela vai fazer, até vai... Não, então tá bom, vai, vamos lá, porque eu tenho medo de morrer, eu vou fazer tudo. Porque às vezes eles vêm com esse pensamento. Principalmente quando você trabalha com uma pessoa que está numa obesidade grau 2, grau 3. E aí, o que acontece? Dura 3 dias. Então, não é definitivo. E aí, por isso que é importante essa evolução. Porque você vai mudando de comportamento para comportamento. E não é só mudança de comportamento. Você vai entendendo o porquê que a pessoa faz aquilo. Quais são essas crenças enraizadas nela? Onde surgiu esse comportamento? Às vezes foi na infância, às vezes foi no primeiro trabalho. O que aconteceu para isso refletir nela? Quais são os gatilhos que liberam ela, que acontecem dentro dela, para ela começar a fazer certas coisas? Exatamente. Dentro da Morena Nutri, a gente tem um pilar básico para todos os nossos cursos, que é a agenda infinita, né? Sim. E aí, a nutrição evolutiva, ela é simbolizada pela nutrição evolutiva. Então, é a evolução infinita. O que é essa evolução infinita? Nós, seres humanos, a gente tem a necessidade de evoluir e se desenvolver. Então, quando você vai pensar num processo, um plano que você tem para aquele cliente, um plano de tratamento, você precisa entender aonde que ele está. Porque se ele não tem consciência nenhuma sobre ele, então tudo começa num primeiro pilar, que é a autoconsciência. Aí eu dou um pouco mais de consciência para essa pessoa. Agora que eu dei um pouco mais de consciência, eu vou organizar a cabeça dela para ela entender como que ela vai aplicar uma mudança a partir desse ganho de consciência que ela teve. Aí ela foi lá e aplicou. Aí ela retorna e a gente vai gerir o resultado dela. Gerir resultado é entender, o que ela de fato fez? Qual foi o ganho que teve aqui? Onde que ela errou? O que a gente pode aprender com esses erros? Qual que é a nova estratégia que a gente vai aplicar? E aí a mentalidade evolutiva, ela tá subsidiando tudo isso para a pessoa entender que é um processo. Que não é só quando ela chegar lá nos 2 dígitos, por exemplo, de peso, que é o objetivo desse seu paciente. Que é um processo que ela vai mudar enquanto pessoa nesse processo. Ela vai aprender mais sobre nutrição, ela vai entender mais sobre os alimentos que ajudam e atrapalham no objetivo dela. E, ao mesmo tempo, ela vai se desenvolver como pessoa. Isso é mentalidade evolutiva. Não é só o foco no objetivo final. É entender e aprender durante todo o processo a se tornar uma pessoa que está com atitudes mais coerentes com o objetivo que ela quer. E com o estilo de vida que ela quer construir. Porque quando a gente fala de nutrição, saúde, a gente está falando de construção de um novo estilo de vida mais coerente com o que aquela pessoa quer viver. Então, se existe uma lacuna entre o meu comportamento e o estilo de vida que eu quero ter, a nutricionista que aplica a nutrição evolutiva, ela faz isso aqui, ó. Ela diminui essa lacuna e a pessoa passa a ter um comportamento mais alinhado e coerente com o estilo de vida que aquela pessoa quer viver. E isso, o efeito final é o resultado. Uhum. Então, você aproxima a pessoa do resultado. E, claro, cada paciente vai ter um tempo diferente. E, às vezes, não é por causa do seu método. Às vezes, é o tempo da pessoa. A gente tem que aprender a respeitar isso também. Pessoas diferentes vão ter tempos diferentes. Agora, quando a gente tem ferramenta, qual que é o nosso papel? Sempre resgatar aquela pessoa. Quando ela está em contato com você, a sensação que ela tem que ter é de esperança. Todas as vezes que eu chego ali na consulta com a Mari me dá uma esperança de que eu posso ser uma pessoa melhor, de que eu posso sim conquistar o meu objetivo. Então, eu não deixo ela desistir. Por quê? Porque eu faço ela acreditar nela. Porque, no final das contas, um atendimento bem sucedido é você vender a ideia para o seu paciente de que é possível. E alimentar a autoeficácia dele para ele acreditar que ele é capaz. Assim como qualquer processo de venda, né? Atender, para mim, é vender. Você tá vendendo o estilo de vida. Você tá vendendo a sua prescrição. E uma pessoa que não acredita nela, ela não compra
uma ideia, ela não compra um produto. Então, a gente tá empoderando aquela pessoa que passa a acreditar nela e ela faz por isso. Porque ela acredita nela. E não pelo medo, e não por, sabe? A gente vai empoderando essa pessoa. Isso é maravilhoso demais, gente. Com Nossa, certeza. eu não sei vocês, mas meu olho aqui, se você tá me vendo, você deve estar vendo meu olho brilhar e eu falar, gesticulando, porque isso é muito foda. É muito foda. Bom, por que aplicar a nutrição evolutiva, né? A gente até listou aqui em um checkpointzinho pra gente não esquecer. Primeiro, né? Pra gente identificar esses pensamentos e comportamentos que estão impedindo a evolução. Aumentar também esse repertório, né, de comportamento do cliente. Gerar clareza mental e engajamento do cliente no tratamento. E instalar essa mentalidade evolutiva que a Cela bem explicou aqui para fortalecer os ganhos de aprendizado do processo e não só o resultado final. Que tá muito alinhado com o que a gente vende e fala pra vocês, né? Gente, tenha um programa nutricional e não só uma consulta. Porque uma consulta você não faz nada. Por isso que lá dentro do atendimento de impacto, além de ter a formação... 2 em 1, né? O atendimento de impacto, cara, tá... Pelo amor de Deus, Mariana, que curso foda que a gente fez. Cara, porque assim, são 2 em 1, gente. Você tem uma formação completa de evolução de comportamento do seu cliente, de transformação do comportamento do seu cliente. Completa, tá lá, 50 e poucas aulas, Marcela aplicando em 4 pacientes de perfis comportamentais completamente diferentes. Cara, tá ali pra você assistir. E além disso, a gente também te ensina a criar diversos produtos para aumentar os seus ganhos, para aumentar o seu faturamento no consultório e, obviamente, você usando a nutrição evolutiva em todos esses produtos também, né? Então, a gente te ensina a criar programa nutricional, a criar grupo de terapia, grupo de atendimento, grupo de desafio, vender cursos, fazer o seu clube de assinatura, vender eventos que você também pode fazer. Muita coisa, gente. Sensacional, que né? dó de quem não é aluno da Amor e Nutrir. Cara. Deve ser muito ruim, não Deve ser muito ruim não ser aluno da Amor e Nutrir, com certeza. Ainda mais do atendimento de impacto. Então, enfim, eu acho que é isso que a gente acaba gerando, né? Quando a gente aplica todas essas ferramentas, não tem como. É mais repertório. Você sabe o que fazer em todas as consultas. Você não fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer na próxima? Ai, de novo. Não, o cliente, ele enxerga valor, porque cada consulta é um espetáculo. Então, assim, ele realmente... Ele fica, tipo assim, igual o cliente da Mário, que ele ficou assim, sem palavras. Sem palavras. Imagina o tanto que ele não tá apaixonado. Tipo assim, meu Deus, essa é a melhor nutricionista da minha vida. Não, ele fez esse story exatamente com essa frase. Já passei por 10, só essa me entende. Ele fez um story exatamente com essa frase. Melhor nutricionista do Brasil. E me marcou. Eu falei, nossa. Isso aí, linda, arrasa. Bom, identificar... Sobe nossa classe. Tô subindo, linda. Tô aqui. Sobe o nível da nossa classe. Preciso de mais pessoas também, mas vamos lá. Então, mais repertório, segurança, habilidade para você levar o paciente pro resultado. Os clientes, igual você tá falando, ficam apaixonadíssimos pelo trabalho, tá? Porque assim, a mulher dele já começou também comigo. Chique, tá vendo? Isso então, é maravilhoso. É isso. Aí, tá vendo? Aí o processo de venda, ele fica tão mais natural, tão mais leve. Sim, muito melhor, porque as pessoas ao redor vêm. É muito, né? É muito incrível tudo o que acontece. Então, é isso. Existe uma velocidade nessa construção da autoridade quando você atende muito bem. Às vezes, a pessoa ela fica ali focando só na captação. Ai, como ser mais autoridade? Não, vou usar um blazer. Vou usar um batom vermelho. Ai, vou tirar aqui foto do meu carro importado. Ai, vou aqui para um hotel e vou ficar fazendo tour do quarto para mostrar que eu sou autoridade. Não, meu amor. A autoridade se faz dando resultado para cliente. É isso aí. É isso. É assim que você constrói sua autoridade. Você pode ser você mesma, do jeitinho que você é. Mas mostra o resultado que vai dar bom. Exatamente, né? Então, é realmente uma velocidade nessa construção de autoridade. E, obviamente, você pode cobrar mais. Então, isso é uma construção também. Não é assim, nossa, eu vou aplicar a nutrição evolutiva hoje, daqui 3 meses já estou cobrando 10 mil reais no meu processo de emagrecimento. Não é assim. É uma construção de autoridade. De tempo ao tempo. Cada coisa em seu lugar e nada como um dia após o outro. Exatamente. Mas vai chegar. Teu momento vai chegar, você vai poder cobrar cada vez mais caro, sim, pelo seu trabalho, tá? Bom, e para fazer parte de tudo isso, para você ter a sua formação completa da nutrição efetiva, receber todas as ferramentas, a explicação, todos os vídeos, entender como aplicar todas as técnicas e tudo mais, e ainda saber como vender, montar, construir, enfim, fazer tudo.
do seu programa nutricional, grupo de atendimento, grupo de desafio, grupo de terapia alimentar, eventos, clube, assinatura, palestra, enfim, como você realmente montar uma esteira de produtos e criar produtos de muito impacto, né? E assim proporcionar esse atendimento de impacto. A gente está com as inscrições abertas do atendimento de impacto, então vai lá no site amorinutrir.com.br/impacto, que você vai conhecer toda a nossa formação e você vai ficar assim, ó, de boca aberta em saber que você recebe 2 cursos pelo preço de 1 e você vai entrar aí nesse universo incrível que, inclusive, nessa aula, acho que é sempre bom falar, todos os nichos se beneficiam do atendimento de impacto, né? Todos os nichos, porque como a gente falou no começo, mudança de comportamento você vai enfrentar. Quando você lida com o ser humano, vai ter que enfrentar mudança de comportamento. Não, e mesmo assim, ó, não, porque eu trabalho com crianças. Mas então, às vezes, a mudança de comportamento é dos pais, né? Eles precisam. Se você não empodera o cuidador, que é quem provê o cuidado, que inclusive instala os hábitos na criança, não existe isso de quem trabalha com criança e não trabalhar com os pais, com o cuidador. Precisa. Total. Então, muito bem, Nutri, muito obrigada por estar em mais um episódio com a gente. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like no Spotify, no YouTube. Comente também, a gente vai amar ler o seu comentário. Dê sugestões de outros temas que a gente pode trazer aqui, que sempre vai ser uma honra, um prazer compartilhar com vocês muitos conhecimentos. Beijo, Nutri! Sai do pudim e eu te vejo na nutrição evolutiva. Beijo, sai do pudim, Nutri!